pulso da Xion está sendo medido pelo médico. Todos estão na expectativa ao redor da cama dela. Jung pensa que a Xion não estava de forma alguma preparada para a poção, pois seu corpo não possuía nem a mais rudimentar fundação de uma reserva de Qi. Balançando a cabeça, o médico diz recear que uma ferida interna afetada por Qi esteja além das habilidades de um médico comum como ele. Ele então pede para o Jung examinar Xion ele mesmo, dada a experiência dele nessa área. Jung concorda, já que isso não seria problema nenhum. Mas ele pede para o médico ajudar a Xion a sentar ereta. As empregadas logo começam a levantar a Xion. E logo em seguida, Jung está sentado na cama atrás dela. Ele coloca a mão nas costas dela e, com os olhos fechados, começa a sentir energia fluindo dentro dela. Ele percebeu que o remédio que ela tomou não foi uma poção comum para aumentar o Qi, mas ele precisa acalmar aquelas torrentes de Qi de uma vez. Ele coloca um pouco de pressão nas costas dela, e logo sai uma espécie de universo envolto pelo Qi da Xion. Mas controlar aquilo não está sendo nada fácil. O Qi dela é tão indisciplinado quanto ela. Jung está tentando controlar o Qi dela usando seu próprio Qi. Mas por fim ele percebe que conhece esse Qi. A reserva de Qi dentro de seu Dantian se assemelha muito ao da Mestra Xion em sua aura. Em vida, a Mestra Xion era conhecida por seu estilo de artes marciais altamente não ortodoxo, o que lhe deu um meio único de agrupamento em comparação com outros. Com certeza, a reserva de Qi da concubina Xion é menor em comparação, mas sua essência é a mesma. Ele se pergunta se realmente é ela. Ele mal pode acreditar que ela procurou refúgio naquele corpo frágil. Ela é realmente aquela que ele estava procurando? Xion, enfim, abre os olhos, e a primeira pessoa que ela vê é o Jung. Ele pergunta se ela sente que a condição dela melhorou de alguma forma. Xion se levanta com a ajuda do eunuco, enquanto questiona o que ela está fazendo na cama. O eunuco diz que eles devem agradecer aos céus pelo Jung, pois ele encontrou o Qi interior dela circulando selvagemente e usou o Qi dele para salvar a vida dela. Jung traz uma poção de ervas para ajudar a acalmar o interior da Xion. Apesar do Qi interior dela estar em paz, o interior dela provavelmente ainda está em tumulto. Então ele pede para ela, por favor, deixar o medicamento seguir seu curso. Só que acha que a poção não está cheirando tão bem assim. Então Xion tenta recusar, dizendo achar que a última coisa que seu interior precisa seja ainda mais tumulto. Só que Jung continua insistindo, e as outras pessoas o apoiam. Então, contra sua vontade, Xion se vê obrigada a tomar aquilo. Rapidamente, ela começa a engolir. Mas no fim, acho que ela perdeu alguns anos de vida. Só que para animá-la, Jung trouxe um docinho também. Ele diz esperar que agora ela veja o motivo pelo qual ele aconselhou cuidado antes de tomar o remédio. Uma poção de tanta potência não pode ser devorada como um casal de bolo de arroz. As consequências devem ser claras para ela nesse momento. Irritada, Xion pensa que o Jung é tão amargo quanto aquele remédio. O eunuco, com lágrimas nos olhos, diz que o Jung está certo. Se o Jung não estivesse lá para salvá-la, Xion teria ido para sempre. Suas empregadas dizem que ela deve ter sido uma santa na vida passada para merecer tanta sorte, e dão vivas ao Jung, pois ele é um herói. Só que essas palavras foram a Xion como farpas. Rapidamente, Xion se cobre e vira na cama, falando que já ouviu tudo o que precisava ouvir e desejando uma boa noite a eles. Jung e o eunuco então vão embora, e mais uma vez o eunuco agradece o Jung, pois se algo indesejável tivesse acontecido com a Xion, o imperador teria ficado furioso, para dizer o mínimo. Jung diz ter ouvido que o imperador gosta muito da Xion. O eunuco fala que para dizer o mínimo, pois ele ousa dizer que a Xion tem todo o favor do imperador. Mas ele imagina que agora o Jung seja ansioso para voltar
e acalmar os nervos também, depois dos acontecimentos de hoje. Afinal, não é pouco importante usar o próprio Ki para controlar o Ki de outra pessoa. Mas Jung diz que de jeito nenhum. Na verdade, ele até preferiria ficar de guarda ali durante a noite para o caso o estado da Xion piorar. O eunuco diz que então tudo bem. Ele vai preparar os aposentos do Jung. Jung pensa que não quer nada mais do que correr para o lado de Xion e perguntar se ela é a mestra Xion que um dia ele amou. Mas no fundo do seu coração, ele se encolhe de medo que a única resposta que ela lhe dará é ódio e ressentimento. Ele se pergunta por que seu amor, a Xion, está se escondendo dele. E qual foi a tristeza que a levou a tirar a própria vida no lugar dele de boas lembranças? Ele falhou com ela de alguma forma ou trouxe apenas miséria para a vida dela? No dia seguinte, Xion está ao ar livre, concentrando seu Ki. Ela fica feliz ao conseguir. Parece que a poção daquele falso acadêmico funcionou. Agora, antes dela começar seu treinamento com todo o espírito verdadeiro, ela deveria se aquecer e garantir que seu Ki está sob controle. Só que o Jung está bem atrás dela. Notando isso, Xion pergunta se tem algum motivo para ele estar a seguindo. Jung diz que viu ela saindo da cama sozinha, e seria negligência da parte dele deixá-la sozinha para engolir alguma outra substância suspeita e desmoronar novamente. Mas ele assegura que sua preocupação vem de um lugar de cuidado. Xion, ainda irritada, diz não se importar. O tempo dela fora das aulas é dela. Assim, ela deseja um bom dia a ele e sai completamente furiosa, pensando que deveria demiti-lo por sua insolência. Mas pensando bem, o objetivo dela era seduzir o Jung e machucar ele como ele a machucou. Então o que ela está fazendo afastando ele? Assim, ela se vira, dizendo para ele caminhar ao lado dela. Jung pergunta se ela tem certeza, e Xion confirma. Ela prefere ter ele ao seu lado do que atrás dela. Então, todo felizinho, Jung vai para o lado dela. Assim, eles começam a andar lado a lado. Mas então, de repente, começa a nevar. Olhando a neve cair, Xion pergunta para o Jung se a neve que cai alguma vez fez ele se lembrar de alguém. Mas, ao invés de responder, Jung retorna a pergunta, questionando se ela pensa em alguém. Xion responde que sim. Jung pergunta se pode saber quem é. E Xion responde que, obviamente, é o imperador. Jung se pergunta se a Xion simplesmente finge não conhecer porque se apaixonou pelo imperador. Ela está cuidadosa com a presença dele por medo de que ele pedisse que ela abandonasse o imperador por ele? Xion pergunta se ele precisa olhar para ela tão atentamente. E bem na hora, um floco de neve cai no nariz dela. Jung avisa ela sobre isso e oferece o lenço para ela. Só que outra pessoa estende outro lenço, pedindo para ela ficar com o lenço dele, se isso agradar. Ela não vai encontrar tecido mais macio em todo o país. Sim, meus caros, Bolinho chegou. E já está trocando farpas com Jung. Xion se pergunta o que diabos ele está fazendo ali. Mas quando ela olha, o cara que está pedindo para ela ficar em silêncio. Pelo visto, ele não está ali como imperador, mas sim como Bolinho. Xion conclui que ela deve fingir que não conhece o Bolinho e sinaliza para o cara que spawna com joinha para dizer que entendeu. Então, na lata, ela manda que não conhece ele. Bolinho explica para ela que isso não quer dizer que ela deve fingir completa ignorância. Xion então diz que, pensando bem, ela acredita que ele é o Lorde Delkman, enquanto Jung fica lá sem entender bolhufas. Bolinho suspira e questiona se pode perguntar o que ela está fazendo ali. Xion responde que porque os eunucos estavam sendo valentões tão horríveis que ela teve que escapar para tomar um pouco de ar. Bolinho grita perguntando se ela disse valentões e se foi por culpa deles que ela ficou doente assim que chegou. Xion fica sem entender como ele já sabe que ela desmaiou. Mas rapidamente ela nega.
dizendo que apenas tomou um medicamento para aumentar o ki tão potente que a nocauteou por um momento. Bolinho diz que então não é exagero dizer que ela corria perigo mortal. E pergunta se os sintomas já desapareceram. Xion responde que sim, pois ela teve a sorte de ter o Jung ao seu lado, que a ajudou a acalmar o ki que corria em suas veias. Bolinho diz que isso é um grande alívio e agradece o Jung, apesar de sua expressão ainda estar carrancuda. Jung diz que fez apenas o que o seu dever ordena. E novamente eles estão trocando farpas. É como se um tigre e um dragão estivessem lutando entre si. Mas Xion, alheia a tudo isso, está feliz que tudo terminou bem, graças à sua incrível performance. O imperador está chegando oficialmente ao segundo palácio. Xion e sua irmã estão lá para recepcioná-lo. Xion pergunta para sua empregada se ela não tinha dito que elas não estariam esperando uma visita real até o final do 12º mês. Mas mal chegou metade do mês e olha ele aí. A empregada diz acreditar que o imperador se apressou só para ver a Xion. Depois que a Xion deu um grande susto com seu problema de saúde, ela imaginava que o próprio imperador estaria ansioso o suficiente para se apressar. E isso não é tudo. Assim que o imperador chegou, reuniu todos os eunucos que estavam fingindo estarem doentes e deu a todos eles, incluindo o chefe eunuco do palácio, uma conversa real de verdade. O imperador parece pensar que a Xion saiu escondida do palácio para vagar por todos os tipos de lugares desagradáveis, precisamente porque aqueles eunucos esnobres estavam dificultando as coisas para ela. Xion fica animada, pois a justiça foi feita. Ela questiona o que aconteceu com os eunucos depois disso. A empregada fala que ouviu dizer que os eunucos que fingiram estar doentes terão seus salários cortados, enquanto o chefe eunuco assumirá a culpa como supervisor-chefe e será transferido para outro lugar. Olha o sorrisinho de satisfação dessa pessoinha, enquanto pergunta quem é o Bolinho e responde que é ele. O imperador está chegando nelas e, olhando para os lados, comenta que o segundo palácio melhorou muito em sua grandeza. Ele então elogia a irmã da Xion, dizendo que a execução impecável de cada dever que ela assume foi uma maravilha como sempre. A concubina diz que apenas teve a sorte de ter a sábia orientação do imperador e, é claro, a assistência da Xion. Xion, toda empolgada, começa a apontar para tudo que ela fez, como uma criança se gabando dos seus feitos. Mas Bolinho apenas ignora completamente a Xion e diz para a irmã dela que ele sabe que deve ter sido uma tarefa muito difícil cuidar da irmã mais nova o tempo todo. Xion fica furiosa com isso. Uma tarefa? Isso é o que ele pensa dela? Bolinho mau. Então ela vira a cara emburrada e faz beicinho, enquanto Bolinho a encara com um sorrisinho no rosto. A concubina morena vê seu primo ali, ficando surpresa com isso. Mais tarde, o imperador está se encontrando com Jung. Ele pergunta se o Jung sabe por que foi chamado. E Jung responde recear não ser tão culto a ponto de compreender a infinita sabedoria do imperador. O imperador diz que o Lorde Delkman lhe contou uma história peculiar. Parece que o Jung estava na companhia da Xion do lado de fora do palácio. E o imperador questiona por quê. Jung informa que ele cruzou o caminho com a Xion a caminho da aula de artes marciais deles. Como ele viu que ela não estava acompanhada de um guarda, assumiu a escolta dela. Bolinho manda ele garantir que isso não acontecerá novamente. E Jung fica surpreso com essa ordem. O imperador diz que o Jung teve sorte que o Lorde Delkman é um conhecido próximo dele, pois se ele tivesse sido testemunhado por um estranho, poderia facilmente ter sujado a reputação da Xion. Jung pergunta se da próxima vez que ele ver a Xion sozinha em um lugar de potencial perigo, ele deve entender que deve passar sem dizer uma palavra. O imperador diz que o problema não foi lhe deparado para perguntar sobre a segurança dela, mas sim que disseram que ele olhou para ela de forma bastante indelicada. Jung pede desculpas, mas diz que se houve algum brilho em seu olhar, foi apenas por preocupação com o bem-estar da Xion e seu respeito por ela. Bolinho pergunta, com um sorriso debochado, se é assim mesmo,
Então ele grita, chamando o cara que spawna, que rapidamente se aproxima. Agarrando o rosto do cara que spawna, Bolinho diz que aquele olhar de um homem cheio de preocupação e respeito. Só não entendi porque logo após ele dizer isso, o cara que spawna fez essa cara. Bolinho diz que já chega do cara que spawna e manda ele trazer a Xion rápido, pois ele não vai ficar esperando. Rapidamente, o cara que spawna sai, mas se depara com a Xion logo ali. Ela diz que vai entregar sua gratidão ao imperador, pois ouviu dizer que ele foi muito justo ao repreender aqueles eunucos incômodos. O cara que spawna concorda que de fato ele foi, e informa que o imperador solicita a presença dela enquanto eles conversam. Xion diz que antes deles entrarem, ela tem uma questão a resolver com ele. O cara que spawna questiona se há algo para resolver com ele, e Xion confirma. Ela quer saber qual era o significado da pequena charada dele hoje cedo. Ele fez ela parecer uma tola diante do imperador. Se ela não soubesse, diria que foi um ato de ciúmes. Exaltado, o cara que spawna pergunta se ciúmes. Por quem? O que exatamente ela está insinuando? Ele pede para ela, por favor, guardar essas emoções lascivas para ela. Xion pergunta de que outra forma ela saberia onde eles estão em relação ao pequeno homenagem a 3 deles. Furioso, o cara que spawna diz que não existe homenagem a 3. E Xion diz que ele falou como um verdadeiro pedaço à parte. O cara que spawna pergunta se ele é um pedaço à parte, então o que isso faz dela? Talvez ela seja a esposa ciumenta. Mas Xion responde que pelo menos ela não é um mero pedaço, mas o bolo inteiro. O cara que spawna pigarreia, antes de dizer que seria muito indelicado a parte dele comentar sobre o bolo de uma senhora. Mas nesse momento, Bolinho aparece dizendo que o mesmo vale para se entregar ao ciúme mesquinho e manda ele deixar a pobre senhora em paz. Depois, se virando para Xion, ele pede que ela entre, enquanto ao fundo, o cara que spawna está chorando, enquanto tenta se justificar, dizendo que a Xion começou isso. Sinceramente, para mim, esse diálogo todo não fez muito sentido. Deve ser algo que fazia mais sentido no idioma original. Já dentro da sala, Xion, Bolinho e o Jung estão sentados à mesa, mas o clima está meio frio. Xion se pergunta o que é isso? Outra homenagem a 3? Mas então Bolinho quebra o silêncio, dizendo que já que a aula de artes marciais de hoje do Jung foi cancelada, ele pensou que talvez fosse melhor o Jung remarcar para outro dia, onde o Bolinho observará em silêncio. Xion, surpresa, pensa que essa é nova. Jung suspira e então pergunta se pode ser no dia seguinte. O clima esquenta na sala, com o Bolinho dizendo que amanhã ele e a Xion vão participar de um banquete. Jung sugere o próximo dia então, mas novamente Bolinho nega, dizendo que a Xion vai estar cansada da festa da noite anterior. Jung diz que então deverá ser daqui 3 dias a partir de hoje, pois não é bom prorrogar mais, e Bolinho enfim concorda. Jung então se levanta e diz que se está decidido, ele vai embora. Xion diz que com certeza ela foi o pedaço à parte dessa conversa. Então por que o Bolinho quis que ela participasse? Bolinho diz que para mostrar que ele está falando sério, o que deixa Xion confusa. Mas Bolinho diz que não é da conta dela. Enquanto isso, sentado em uma mesa sozinho, Jung parece pensativo, quando sua prima aparece por ali. Ele questiona o que ele está fazendo acordada tão tarde, ao que ela responde que quando o imperador veio mais cedo, ela viu o modo que ele olhava para Xion. Ele se esqueceu do quão bem ela o conhece? Ele olhava para a concubina Xion com o mesmo olhar de ansiedade que deu para a mestra Xion. Então ela pergunta se ele está apaixonado pela nobre concubina Xion, pegando Jung de surpresa. Meus caros, pelo visto, tem muitos desentendimentos por aqui, já que a Xion acha que o Jung matou ela, enquanto o Jung acha que ela se matou. Quais são as teorias de vocês para isso? Deixe nos comentários. Agora esperar para ver se o Jung vai admitir gostar da Xion
ou se vai negar. Mas isso fica para o próximo episódio. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito e, se puder, de se tornar um membro para fortalecer o canal. E até a próxima!